Boa tarde a todos que estavam com saudades das nossas aulas. Vamos então dar prosseguimento aí ao curso de Álgebra Linear e recordando então o ponto em que a gente estava, estamos falando sobre transformações lineares, o conceito, e agora estamos focando no espaço das aplicações lineares de um espaço vetorial E num espaço vetorial F. Então, o conjunto de todas as transformações lineares de E em F vai ser denotado por esse conjunto, por essa letra aqui, L, E em F. Então, como discutimos na última aula, o espaço das aplicações lineares de E em F é um espaço vetorial. Então, teorema: se E e F são espaços vetoriais, então o espaço das aplicações lineares de E em F é espaço vetorial. Mais ainda, se a dimensão de E e a dimensão de F são finitas, então a dimensão desse espaço vetorial que a gente está definindo é o produto das dimensões. Pois bem, vamos exemplificar isso num conjunto de espaço vetorial próximo a nós. Comecemos então com o seguinte exemplo. Das transformações lineares de R2 em R3. E a gente quer encontrar uma base deste espaço. Uma base determinará então a dimensão do espaço. Como tal, lembremos que as operações de soma e de multiplicação por um escalar, no caso escalares reais, sobre as aplicações lineares de R2 em R3, elas são definidas exatamente do jeito canônico, somando, usando a operação de soma nos espaços vetoriais considerados. Ou seja, dada uma aplicação linear T, uma aplicação linear S, T mais S é uma aplicação linear de R2 em R3, de R2 em R3, e T mais S em X, Y par, é simplesmente definido como sendo a imagem do ponto XY mais a imagem do ponto XY pela aplicação linear S. E para o produto, isto aqui é definido de forma análoga. Pois bem, então como a gente encontra um conjunto linearmente independente e gerador dentro deste espaço de transformações lineares? Faremos o seguinte: consideremos o seguinte conjunto de aplicações. T1, uma aplicação linear de R2 em R3. Como toda aplicação linear de um espaço vetorial no outro fica completamente determinada pelos valores da base do primeiro, então vamos considerar a base canônica
que é mais fácil de ser determinado, e associemos à aplicação T1 uma escolha de um vetor na base canónica do segundo, digamos, o primeiro vetor da base canónica, e esse para o segundo vetor vamos mandá-lo no elemento neutro, no 0. Então, vetor nulo. E vamos repetir este processo nas diferentes possíveis escolhas. Pois bem, se temos dimensão 2 no primeiro espaço, significa que os primeiros temos dois vetores que formam uma base, e se temos dimensão 3 no segundo, temos 3 possibilidades de vetores na base canónica. Assim sendo, temos para cada um destes dois temos 3 possibilidades. Então isso significa que para cada vetor 1, 0 tenho 3 possibilidades. Para o vetor 0, 1 tenho 3 possibilidades. E portanto o número de aplicações desta forma é dado simplesmente pelo produto, ou seja, 6. Definimos então a aplicação T2, R2 e R3 do mesmo jeito, ou seja, o primeiro vetor eu vou enviar num vetor da base canónica. Bom, já escolhi o primeiro, vou escolher o vetor 0, 1, 0, e o segundo vetor envio no vetor nulo. Para a terceira aplicação, fazemos a escolha de enviar o primeiro vetor, então no último vetor da base canónica, e enviar o segundo vetor no vetor nulo. Repetindo o mesmo processo para as outras escolhas, temos agora os primeiros vetores que estão sendo enviados todos no vetor nulo, e os segundos vetores vão ser enviados nas vários vetores da base canónica do R3. Bom, e temos com isto 6 transformações lineares, uma vez que as transformações lineares ficam completamente determinadas pelos vetores de uma base. Aqui temos a nossa base canónica do R2. E o nosso objetivo é observar que então este conjunto de transformações são transformações lineares e formam uma base do espaço fatorial. Então mostremos que essas transformações aqui lineares formam um conjunto linearmente independente. Então a primeira afirmação é que essas transformações lineares T6 formam ou são conjunto linearmente independente. Onde, então, no subespaço, transformações lineares de R2 e R3. Como é que a gente verifica se um conjunto é ou não linearmente independente? Então temos que verificar se, então a pergunta, que é a questão, é se sempre que temos uma combinação linear dessas transformações, de T1 até T6, que é combinação linear nula, ou seja, aplicação linear nula, será que isso implica que os coeficientes são todos iguais a 0? Bom, essa é a pergunta que a gente quer endereçar, e então temos que observar o que é que significa então esta combinação linear nula. Então
a transformação do lado direito é a transformação constante igual a zero. A transformação do lado esquerdo é uma transformação linear e a imagem da soma é definida simplesmente pela soma das imagens. Então o que nós temos aqui é o mesmo que dizer que pela linearidade, como ela fica completamente determinada pelos vetores da base, é mesmo que dizermos que α1 T1 mais até α6 T6 do primeiro vetor da base canónica, do R2, é o vetor nulo no R3 e que essa mesma transformação linear, combinação linear das outras, aplicada no vetor 0, 1, é o vetor nulo do R3. Pois bem, agora usemos as expressões que estão em cima para as transformações lineares de T1 até T6. Peguemos aqui a primeira para exemplificar. Então vejamos que, por definição, esta primeira condição, T1 do primeiro vetor da base canónica, é dado pelo primeiro vetor da base canónica do R3. T2 do primeiro vetor da base canónica do R2, do R2, é o segundo vetor da base canónica do R3 e assim sucessivamente. Logo, as aplicações T4, T5 e T6 não contribuem, uma vez que a imagem desse primeiro vetor é, em todos os casos, o vetor nulo. Logo, essa primeira equação a verde transforma-se simplesmente em dizer que, se dermos um nome para ela, vamos chamar S, isto aqui, é o mesmo que dizer que S de 1, 0 é igual, então por linearidade fica α1 vezes a imagem de 1, 0, então fica α1 vezes o primeiro vetor, então fica simplesmente α1 na primeira coordenada, α2 na segunda coordenada e α3 na terceira coordenada. Analogamente, S de 0, 1, pela segunda equação, é simplesmente determinada pelas aplicações lineares T4, T5 e T6 e, portanto, devem ser α4, α5, α6. Então, se temos que estas duas condições são o vetor nulo, necessariamente as constantes α1 até α6 têm que ser todas zero, o que mostra que sim, este conjunto é linearmente independente.